Olá pessoal, eu sou o professor e frade anglicano da Ordem de Santo Estevão Mártir, Luciano Vasconcelos Júnior. Estamos fazendo uma série sobre a cristianização da região da Britânia e sobre a origem da Igreja Anglicana. E hoje, após termos comentado sobre os primeiros momentos da cristianização na região, vamos falar um pouco sobre a consolidação e avanço do cristianismo na Inglaterra. Curiosos? Curiosas? Então continua por aqui e acompanhe o nosso vídeo. Até então, vimos que a necessidade de escolha entre a tradição celta e a romana levou o rei Oswy a convocar um concílio para Whitby em 664. Porém, esse concílio, embora tenha conseguido a unidade da igreja na Nortúmbria, não garantiu a estabilidade, de forma que a igreja chegou perto do naufrágio. Em meio a pestes que varriam o país, desorganizando a igreja, e a ausência de escolha de um arcebispo para a Cantuária, mesmo após 5 anos da morte do arcebispo Deusdedit, dessa forma, a Igreja da Inglaterra passava por um momento muito difícil. Mas nesse momento surgiu um homem que reorganizou e deu um novo impulso e inspiração para a igreja. Seu nome era Teodoro de Tarso. Velho monge da Ásia Menor, por volta dos seus 66 anos, aportou na Inglaterra e juntamente com outros 2 monges, Adrian, um norte-africano, e Benedito Biscop, de origem inglesa, em uma atividade que equivaleu à segunda missão romana em 669, iniciou uma visita à província e descobriu que só havia um bispo em atividade no sul da Úmbria e 2 no norte, nas regiões de York e Ripon. Teodoro então tornou Wilfrido bispo de toda a Nortúmbria e consagrou bispos para Rochester, Dunwich e Winchester. Convocou ainda bispos para um sínodo em 672 na região de Hertford e ali propôs um modelo de cânones que foi aceito pelo sínodo, contendo regulamentos para a observância da uniformidade dos ritos de Páscoa e leis para a administração dos matrimônios, bem como a determinação para a convocação de sínodos uma vez ao ano. Apesar disso, duvida-se de que tenham existido sínodos anuais. Porém, através desses sínodos, sabe-se que Teodoro conseguiu e conquistou a unidade no país. Sua influência e importância foi tão grande que todos solicitavam seu conselho, principalmente nas questões penitenciais. Assim, uma obra contendo uma coleção de seus julgamentos foi composta, o Penitentiale. Nela eram abordados diversos problemas, tais como bebedices, fornicação, roubos e homicídios, violações da disciplina eclesiástica e recaídas para o paganismo. Teodoro abordou até a questão do divórcio, orientando que se uma mulher deixasse o seu esposo e não se reconciliasse com ele no intervalo de 5 anos, seria permitido que ele tomasse outra esposa com o consentimento do bispo. Ele condenava a superstição e sustentava que os clérigos ordenados pelos bispos escoceses ou britânicos que não observassem a Páscoa de forma romana não estavam unidos à igreja, mas poderiam ser confirmados pela imposição das mãos de um bispo católico. Teodoro morreu com 87 anos em 690. Fez mais pela Igreja da Inglaterra em 21 anos como arcebispo de Cantuária do que qualquer outro predecessor. Encontrou a igreja desorganizada e a deixou organizada e autoconfiante. Outro nome de destaque nesse período é o de Wilfrido, de origem nortista e nascido em 634. Estudou fora da Inglaterra e retornou anos mais tarde como abade de Ripon, após o sínodo de Whitby, onde defendeu veementemente a tradição romana, escandalizando assim alguns de seus amigos nortistas. Tornou-se bispo da Nortúmbria, cuja sede era em York, e foi à região da Gália, onde passou tanto tempo lá que seu povo perdeu as esperanças de seu retorno.
Dessa forma, tornaram assim São Chad bispo da região, o que levou Wilfrido a retornar em 666, estabelecendo-se na região de Ripon. Com a mediação de Teodoro, Wilfrido pôde destituir Chad e reassumiu seu ofício de bispo de toda a Nortúmbria. Ele governou sua vasta diocese com energia e poder por 8 anos. Era um homem de vasto conhecimento e de ascetismo severo. Conhecia todo o Saltério e os 4 evangelhos de cor. Foi responsável por magníficas edificações em York, Ripon e Exham. Pelo seu estilo vigoroso, ganhou alguns inimigos, e enquanto estava fora, trabalhando como missionário na Frísia, Teodoro teve a oportunidade de dividir a vasta e complicada Diocese do Norte em 3, York, Lindisfarne e Lindsey, o que fez com que Wilfrido se sentisse traído. Ao tentar retornar para a região em 680, foi capturado e preso, conseguindo fugir mais tarde e dirigir-se para Sussex, o último reduto do paganismo na Inglaterra. Em 686, reconciliado com Teodoro, retornou para o norte, porém sua ambição pelo poder o levou ao banimento para a região da Mésia, onde administrou a diocese de Leicester e fundou vários mosteiros. Teodoro morreu em Onden em 709, deixando um legado de um trabalho bastante enérgico em prol da evangelização da região, apesar de todas as suas ambições pessoais. No início do século VIII, principalmente por meio dos trabalhos de São Teodoro, a Igreja na Inglaterra estava fazendo progressos na sua organização e na evangelização do povo. Os bispos governavam sobre vastos territórios e durante muito tempo as dioceses tinham nos bispados a única unidade de administração. Essa se dava por meio de grupos de sacerdotes chamados de famílias, que saíam para batizar, ensinar e visitar distritos mais distantes. Às vezes, devido à vastidão dessas dioceses, se tornava necessário ou conveniente dividi-las, colocando ali novos bispos para criarem novas famílias nos centros populacionais mais importantes. Assim, surgiram as basílicas, que deram origem às igrejas colegiadas e funcionavam como um espaço de função econômica e jurídica. As paróquias, por sua vez, tiveram sua origem ligada à iniciativa dos senhores de terra, que com a origem do sistema de grandes proprietários, passaram a desejar a posse de uma igreja particular com seus próprios clérigos. Assim, as primeiras paróquias foram igrejas privadas, construídas pelos senhores de terra, que nomeavam quem eles queriam para assumi-las. Os clérigos dessas paróquias eram homens livres, mas que terminavam por ter que se sujeitar à autoridade do senhor de terras e prestar ao mesmo tempo juramento de fidelidade ao bispo da região. Mas eram de fato pequenos proprietários livres, vivendo da exploração de sua gleba, que geralmente era 2 vezes maior que a dos aldeões, que podiam ser convocados pelo pároco para alguns serviços. A principal fonte de renda do pároco, porém, era o dízimo, que era um presente voluntário oferecido em produtos da terra ou animais, e que passou a ser compulsório por volta do século X. Esse sistema paroquial se esforçou muito para se estabelecer a partir do século VIII, mas só deve ter sido efetivado muitos anos depois. A parte do sistema paroquial estavam os mosteiros, e o próprio Santo Agostinho havia fundado a abadia de Cantuária. No norte, as igrejas celtas eram inteiramente monásticas e o Wilfrido, que foi reconhecido como introdutor da regra beneditina na Inglaterra, estava muito próximo da vida monástica. Teodoro e todos os integrantes de sua missão eram todos monges, e um deles, Benedito Biscop, se tornou o abade de Santo Agostinho por alguns anos, até se mudar para o norte e fundar uma abadia beneditina em 684, e uma casa para ambos os sexos no ano seguinte na região de Jarrow. De forma gradual, a influência romana suplantava a escocesa, de forma que as regras beneditinas substituíam as regras celtas e monásticas. No campo da literatura, os primeiros nomes mais famosos foram Caedmon e Cinewulf.
Caedmon iniciou a chamada poesia religiosa, e Cynewulf fez do dogma cristão o tema de sua apresentação. No seu Sonho da Cruz, ele compôs uma alegoria onde a cruz personificada falava a um poeta sobre a história da crucificação. Porém, o mais famoso poema anglo-saxão, Beowulf, datado entre os séculos 7 e 8, é pagão na sua substância, com passagens que expressam crenças cristãs, provavelmente como fruto da interpretação de editores cristãos. Com a cristianização dos anglo-saxões, houve uma grande preocupação com o paganismo, de forma que o Papa estabeleceu em 693 uma missão para a Frísia, que junto com a Saxônia sempre se rebelaram contra o cristianismo. Coube a um inglês, Willibrord, liderar essa missão, acompanhado de outro inglês, Bonifácio, em um outro momento. Bonifácio foi o apóstolo da Germânia. Com os esforços direcionados para a Germânia, com o envio dos melhores quadros missionários para a região, a igreja inglesa enfraqueceu, de forma que durante o século VIII houve um declínio da piedade, onde após avanços no cristianismo inglês, a igreja passou a fazer amizade com o mundo e a carne. E com esse enfraquecimento, o terror viking viria a se constituir como um desastre. Mas isso nós abordaremos em um outro vídeo. Por hoje é isso, gente. Espero que tenham gostado. Caso positivo, deixe aí o seu joinha e compartilhem para as amizades. Deus os abençoe e até mais.